Sejam bem-vindos a esse momento de reflexão do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Agora farei a leitura do livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Nos momentos graves. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas em vez de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia, mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referir a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Então, nesse momento agora, faremos nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento a Jesus, nosso mestre de amor, de amparo, em agradecimento a este momento de reflexão sobre seus ensinamentos, a esse momento de tranquilidade, momento de luz, de paz, de refazimento. Que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo a compreensão dos ensinos da noite, ficando conosco todos os dias das nossas vidas, que assim seja. Então, bem-vindos novamente. Hoje, nós falaremos um pouco sobre solidariedade. Isso mesmo, essa condição de ser solidário, esse ato de bondade, de compreensão com o próximo. Para compor a reflexão da noite de hoje, nós utilizamos alguns livros das obras básicas de Kardec, como o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas e o livro Conviver para Amar e Servir, baseado em Mário da Costa Barbosa. Então, vamos lá. Então, no livro Obras Póstumas, quando fala de perguntas e problemas, ele nos fala que a solidariedade ela é o verdadeiro laço social. E ela não está só para o presente. Ela se estende no passado e no futuro. Uma vez que as mesmas individualidades se encontraram, se reencontram e se encontrarão para subirem juntas a escala do progresso, prestando-se concurso mútuo. Então, eis que o Espiritismo, compreendido através da lei da reencarnação, nos traz essa certeza da continuidade das relações entre os mesmos seres que estão hoje conosco e que estarão no futuro.
futuro e que já estivemos juntos no passado. Né? E nós, né, espíritos, né, nós nos esclarecemos através das experiências, né? E em muitos momentos é a infelicidade, esse estímulo que nos impele a procurar um remédio para o mal. E assim nós vamos realizando o progresso de geração em geração. Né? O Espiritismo, ele alarga o campo da solidariedade, né? Ele faz dela um dever social, sem raízes, sem outra sensação, senão a da boa vontade. E para exemplificarmos, né, nós trouxemos aqui uma passagem evangélica de Jesus acerca da solidariedade. Então, quando Jesus narra a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, lá no item 2, ele nos traz essa reflexão de como ser solidário, não é mesmo? Então, vou fazer a leitura da passagem lá do item 2 do capítulo 15. Então, levantando-se, disse um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que leis nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então, essa passagem nós encontramos também lá em São Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Então, vamos refletir um pouco, né, acerca dessa passagem. Quando Jesus ele começa a narrar a parábola do bom samaritano, ele dizia que um homem descia entre 2 cidades e caiu em poder de ladrões, que o roubaram, o espancaram e o deixaram ferido à beira da estrada. Era um homem do mundo, apesar da narrativa não proporcionar mais nenhuma referência sobre qual era sua raça ou credo, ou outra coisa, né? Então, se ele era um homem honesto ou não, se ele era rico ou pobre, culto ou inculto, não importava.
mas sim, era alguém necessitado de compaixão e assistência nesse momento. O que fez o sacerdote? E em seguida, o levita. Eis que vem o samaritano, julgado na época como herege, de má vida, que não ia ao templo para orar ao Senhor. Então, Jesus ele coloca esse exemplo de fraternidade, né, dos valores fundamentais para a libertação do homem. Né? Então, o samaritano, ele vê o homem e para. Por que para? Porque ele foi tocado de compaixão, tomou a dor do caído como a sua, identificou-se com o outro, o viu como irmão. Ele não conseguiu prosseguir o seu caminho sem atender aquele homem e lança mão de recursos para atendê-lo como pôde, como sabia naquele momento. Ele não esperou ser perfeito, serviu como podia, como sabia. O samaritano, certamente, ele tinha o que fazer. Ele não estava simplesmente passando por ali como quem vagueia pelas estradas. O que ele fez foi redimensionar o tempo da sua viagem e recolher o homem. Que valores fizeram com que o samaritano interrompesse a própria marcha para atender aquele necessitado? E ao chegar na hospedaria, o samaritano ele não transfere a tarefa para o hospedeiro, mas ele permanece ao lado do homem e cuida dele, porquanto ele se encontrava numa situação de dependência. Fora espancado, espoliado, e ali ele estava, inseguro, num momento difícil e conflituoso. Na manhã seguinte, o samaritano vai e continua a viagem para Jericó, porque era uma pessoa responsável, tinha compromissos a cumprir naquela cidade. Ele equacionou o tempo de forma que pudesse atender a necessidade daquele homem sem se prejudicar. E quando Jesus fala assim, então vai e faz tu o mesmo. O que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que vá e seja misericordioso com seu semelhante. Tornemo-nos próximos. Jesus não quis se referir à proximidade física em si, mas à proximidade pelo grau de interesse na pessoa do outro, pelas relações que se estabelecem entre as pessoas. E esse ato de construir, de viver, de se relacionar com o outro, ele traduz bem a mensagem do Cristo, porque o que mais nós encontramos registrados no Evangelho são os diálogos do Cristo com aqueles à sua volta. Então, é muito importante nós refletirmos, que o progresso que fazemos em nós, no ser individual, ele vai ser um progresso que vai ser sentido por todos os que estão à nossa volta, não é mesmo? E por falar em progresso, lá no Livro dos Espíritos, na questão 799, Kardec ele pergunta aos espíritos: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro, abolindo os prejuízos de seita, de castas, de cores, e ensinar aos homens a grande solidariedade que há de unir-nos como irmãos. Então, meus queridos, para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que se assenta sobre uma lei universal e natural, que liga todos os seres do passado, do presente e do futuro. E quando todos nós compreendermos o Espiritismo, nós compreenderemos a verdadeira solidariedade, que é
em consequência, a verdadeira fraternidade. E essas não serão mais deveres, serão sim a justiça para todos. E o reino da justiça será da paz, da harmonia entre os indivíduos, entre as famílias, os povos e as raças. Duvidar disso, meus queridos, seria negar o progresso. Que Jesus nos ampare a todos, que assim seja.